Oi, gente. Hoje eu tô trazendo aqui um assunto que não é tão técnico, mas é um assunto que volta um pouquinho mais para regra de negócio, decisões estratégicas, mas é um assunto muito importante para a gente aqui da área de dados, num modo geral, seja engenheiro, seja cientista, analistas, mas para os engenheiros também, porque geralmente ali é um engenheiro que vai fazer a estruturação de uma área de dados, é um engenheiro que vai criar alguma coisa meio que do zero. Então, ter isso em mente, ter esses assuntos bem equilibrado é o que vai te ajudar e é o que vai fazer a tua empresa e o teu cargo, a tua área crescer no futuro. Eu separei aqui alguns temas, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre o que que é essa cultura orientada por dados, o porquê que isso é importante, como que a gente pode construir, tá? Esse tipo de cultura e alguns erros comuns que acabam acontecendo. Então vamos lá, vamos definir. A gente quer criar uma cultura orientada por dados dentro da nossa empresa, mas a gente precisa primeiro saber o que que é uma cultura orientada por dados, né? Então, basicamente, uma cultura orientada por dados é basicamente uma empresa que está tomando decisões a partir dos dados e não em achismo. Então, por exemplo, um gestor de vendas, ele acha que tal produto vende mais em determinada época, mas ele acha, ele não tem certeza disso, porque é algo que ele sente, é algo que ele acabou criando por vieses e algo do tipo. O que a gente pode mudar nisso? A gente começa a coletar dados de vendas dos produtos e da época do ano e começa a fazer um comparativo mesmo. Cria um gráfico, cria um relatório para ver se aquele produto realmente está vendendo mais numa época específica. Às vezes sim, às vezes o achismo de uma pessoa vai bater com os dados, às vezes não, às vezes é só algo que tipo aconteceu uma vez no ano passado, mas nos anos anteriores não aconteceu. Então a gente tem que pensar o que faz sentido, quais os achismos, quais os vieses fazem sentido e quais os vieses são algo que aconteceu uma vez e nunca mais aconteceu. E a gente precisa começar a ponderar isso. Então, isso é as decisões baseadas em dados. É a gente pensar numa decisão, tipo, esse produto vende mais numa determinada época, sim ou não. Ir atrás dos dados para criar um relatório, criar dashboard, criar alguma coisa que traga essa resposta para a gente. Então, por isso que vocês vão ver também o Data Driven, é orientado por dados, tá? Mas Data Driven é algo que acaba aparecendo bastante, que a tradução seria dirigido por dados, orientados por dados. E também, acho que outra coisa é trazer essa mentalidade em todos os níveis, não só a gestão, não só as pessoas técnicas, pessoas de outras áreas também, financeiro, pessoas do comercial, pessoas de áreas que no primeiro momento não teriam esse contato com os dados, seja a parte técnica, nem a parte de regras de negócio, mas as pessoas que acabam de alguma forma impactando em como esses dados são coletados ou em como esses dados são gerados. Então, quem vai atender um cliente, quem vai fazer todo esse processo operacional ou não operacional, talvez impacte nos dados de alguma forma. Então, todas as pessoas da empresa precisam ter essa mentalidade, pensar em como guiar, como trazer os melhores dados possíveis e como utilizar esses dados também. E basicamente um constante uso dos dados no dia a dia na empresa. Então, ser orientado, ter a mentalidade é uma coisa, mas ter a mentalidade de não usar é outra. Então, aprender como usar, começar a trazer ali algum nível de SQL para as pessoas. Às vezes, o setor financeiro quer fazer uma consulta, eles podem consultar direto no banco com algum tipo de permissão. Obviamente, não vai dar permissão de deleção, permissões de admin para uma pessoa que está só fazendo uma consulta e não precisa, porque daí, primeiro que é um erro de segurança, e segundo que alguém que não tem a capacidade mesmo ali, técnica, pode acabar excluindo alguma informação. Então, você dá acesso para as pessoas que precisam ter acesso, mas o nível de acesso delas também é algo que precisa ser bem ponderado. E isso também acaba recaindo como um dos trabalhos do engenheiro de dados, do arquiteto, uma pessoa que vai fazer ali a governança de dados. É muito importante a gente pensar nisso, não para restringir acesso. A gente tem que dar sim acesso aos dados que cada time precisa, mas você restringir qual o nível de portabilidade de acesso, qual o nível de acesso essas pessoas vão ter. Isso sim é importante para LGPD, para questões de segurança e tudo mais, só que você não barrar o acesso, porque muitas empresas fecham o acesso só para o time de TI e o time financeiro não tem. Então acaba que restringe e a empresa não consegue virar orientada a dados por causa disso.
Então, pensar nesses pontos é importante. E por que que isso é importante, né? Por que que todo mundo ter acesso aos dados, todo mundo saber utilizar os dados de uma forma boa é importante? Primeiro, para a gente ter decisões mais rápidas, então o time financeiro, o time comercial, qualquer time conseguir fazer alguma coisa sem depender de uma demanda do time da TI, do time de engenharia de dados, que pode demorar semanas, meses, trimestres, semestres. Às vezes tem demanda que demora muito tempo. Então, ter essa agilidade é muito boa. Só que isso precisa ser bem estruturadinho. Como eu disse, você não pode dar um acesso para uma pessoa que tem a chance de deletar alguma informação que não deveria ser deletada. E também não pode dar informações, deixar completamente aberto, porque você pode estar vazando dados também. Então, pensar nesse nível, estruturar isso é importante, mas dar essa liberdade para todos os times é muito bom, porque você vai ter vários ganhos de velocidade, e ganhos de performance e até mesmo desenvolvimento de novos produtos e serviços dentro da empresa. Você tendo, né, toda essa estrutura bem redondinha, você consegue reduzir erros e consegue reduzir suposições nas decisões finais. Então é muito daquilo que eu disse de tirar o achismo e trazer os dados para basear alguma ação da empresa. Você consegue melhorar performance, melhorar resultados e ter todo o envolvimento da empresa com os dados, o que é muito engrandecedor. Você consegue agilizar muitas coisas ali. E como construir, né? Como construir uma cultura data-drive, uma cultura dirigida por dados, uma cultura guiada por dados. Tem que primeiro começar pela liderança. Então, os líderes, eles precisam estar envolvidos, eles precisam ser as pessoas que vão trazer isso para os outros funcionários, outros colaboradores, enfim. E então essa cultura acaba vindo de cima. Então, vamos dizer assim que, sei lá, o CTO, o CDO, ele começa a trazer para os líderes traz para as pessoas da operação, e as pessoas da operação, junto com as pessoas técnicas ali, conseguem fazer alguma coisa prática. Uh, Democratizar o acesso aos dados, então, liberar todos os acessos que cada time, cada pessoa pode ter, nunca passando desse pode ter, mas se a pessoa pode ter, às vezes está restrito ali, a pessoa não tem o acesso que ela poderia ter para facilitar a vida dela, facilitar o trabalho dela. Investir em ferramentas, em infraestrutura. Então, criar uma infraestrutura boa, tanto em segurança, mas uma infraestrutura que vai conseguir suportar essa quantidade de pessoas consultando a base de dados é muito importante, porque senão você pode ter muita gente consultando, crashar seu banco, cair o banco, alguma coisa do tipo. Então, tem que ter infraestrutura capaz, mas também ter ferramentas de visualização, ferramentas de qualidade de dados, ferramentas para te ajudar na organização, na segurança e na governança desses dados também é muito importante. E também ter uma capacitação. Não adianta só você dar acesso aos dados, dar infraestrutura e tudo mais, se você não ensinar as pessoas da empresa. Então ensine o time financeiro a fazer uma consulta no SQL, ensine o time comercial a fazer um dashboard a partir dos dados que já estão conectados. Então precisa ter treinamento, workshops, estimular a curiosidade das pessoas para elas aprenderem mais, para elas irem atrás desses dados, irem atrás de como utilizar esses dados no dia a dia dela e na função dela. Então, a capacitação, ensinar é muito importante. Investir em cursos, investir em workshops é essencial. E promover o uso dos dados no dia a dia. Então, criar perguntas baseadas em evidências e, a partir disso, fazer a pessoa ir atrás de responder essas perguntas com os dados. Então, tirar o achismo e trazer os dados para responder as perguntas do dia a dia. Ter decisões discutidas em cima dos dados. Então, vai fazer uma reunião mais estratégica, traz ali um dashboard, traz ali um relatório com base em dados históricos da empresa para ter informações suficientes para que aquela reunião seja válida, aquela reunião seja eficiente, certo? Cara, no geral é isso sobre como implementar. E aqui vão alguns erros comuns, tá? Focar em ferramentas não é cultura. Então, não adianta você ter infraestrutura, ter o Power BI, o Tableau e tudo mais, se você não ensina como usar e não capacita essas pessoas. Só as ferramentas, pelas ferramentas, não vai adiantar nada. Às vezes é melhor dar um passo para trás, ensinar as pessoas, trazer ali um relatório básico dentro de um SQL. Isso daí já é muito mais poderoso do que você trazer as ferramentas, trazer um BI sem ensinar as pessoas como utilizar. Dados inacessíveis ou de baixa qualidade. Então, se você restringe muito as tabelas que as pessoas podem acessar ou
traz uns dados ruins, uns dados que as pessoas precisam ficar limpando, uma pessoa não técnica não vai ter a paciência e também nem conhecimento necessário para conseguir limpar esses dados e deixar com uma qualidade boa. Então, o time de infraestrutura, o time de engenheiros de dados precisam trabalhar bem nisso, precisam deixar esses dados acessíveis e também esses dados com uma qualidade boa, onde a pessoa consulte e já consiga fazer os cálculos dela, consiga fazer um relatório, alguma coisa, de forma bem simplificada e com confiabilidade. E a falta de confiança, né? Se os dados estão com uma qualidade baixa e a confiabilidade está baixa, as pessoas não vão confiar nesses dados e não vão conseguir acreditar que é melhor dado do que o antigo achismo que já vinha acontecendo e que funcionava. Porque se o dado está ruim, às vezes o dado ruim vai trazer uma resolução pior do que esse achismo, do que esse viés que a pessoa já tinha. Porque já era um viés que a pessoa já vinha trabalhando há um tempo. Então, não deixe o dado ser pior do que o trabalho que a pessoa já tinha. E treinar sem dar autonomia ou apoio. Então não adianta nada você treinar as pessoas sem dar o suporte para a curva de aprendizado acontecer e sem também dar autonomia para a pessoa experimentar, errar um pouco, até conseguir acertar e conseguir chegar no resultado final. Então é isso. Esse vídeo aí foi menos técnico, menos teórico, eu diria, mas foi mais focado ali na parte de estratégia e como que você pode implementar um pouco disso na tua empresa. Se você conhece alguém que está querendo implementar uma cultura de dados, uma cultura dirigida por dados, envie esse vídeo para a pessoa, ou envie esse vídeo para o seu líder, para uma pessoa que está trabalhando contigo, que eu acho que vai dar ali um norte de como que vocês podem implementar uma melhor cultura de dados. Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.